Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, olha só. Felipe Luiz demitido do Flamengo e Leonardo Jardim acertado com o Flamengo, novo técnico do Mengão. E a imprensa esportiva repercutiu, a gente vai analisar os comentaristas do programa de Jogo Aberto, a opinião deles, o que aconteceu. Vamos analisar, chega aqui daquela moral, deixa o seu like, se você não está inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todas as informações do Flamengo. Créditos, canal Jogo Aberto, vamos lá para as informações do Flamengo. E ele deixou uma super impressão no Cruzeiro. E agora o Flamengo tá de olho e quer o Leonardo Jardim como substituto. É a melhor opção, na sua opinião, Edu? Olha, Renata, é claro que ele começou mal no Cruzeiro, né? Ele sendo eliminado aí da final do Campeonato Mineiro, depois sendo eliminado da Sul-Americana e ele dando aquela declaração que aquela competição não era para o Cruzeiro, a gente entende tudo isso, só que no final terminou muito bem. Ele coloca um time muito ofensivo, que é um time que realmente tem a intensidade muito grande e o Flamengo precisa disso. Eu acredito que seja, assim, uma boa opção para o Flamengo, porque é um treinador que está adaptado ao futebol brasileiro. Ano passado, né, esteve aqui, viu como que funciona. Mas então, ele ganhou agora, o quê? Mas o que ele ganhou? Agora o que ele ganhou? Não Me fala ganhou o que nada, ele ganhou. não ganhou nada. Agora, o que me deixa mais surpreso são as declarações, né, dele falando ele ganhou uma aula do Dorival grátis. Ele não treinaria, ele só treinaria o Cruzeiro aqui no Brasil. Na França só o Mônaco e na Grécia só o Olympiacos. Então, para que essas declarações? Tomou a surra do Dorival. Agora, ele vai ter muito trabalho. Falou que só jogaria no Fluminense outra vez no Brasil e tá no Palmeiras. Mas então, não fala. A questão que eu falo, Renato, não dá esse tipo de declaração, porque na nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã. O Carlos Miguel falou que o Palmeiras não tinha Mundial. Então, é isso que eu tô te falando. Aí hoje a internet, Cicinho, a internet, tudo aí, ué. Peixe morre pela boca, assim se diz lá em Goiás. Olha só, agora o nosso peixe mineiro tá chegando aqui, Baleia, né? Everton Peixe, Guimarães. peixe E eu bom. já adianto que de longa data aqui no programa, ele vem elogiando o trabalho, a conduta, os bastidores do Leonardo Jardim, que é a pretensão do Flamengo, quem diria, hein, Everton? Para você, aquele boa tarde especial. Se o Flamengo contratar o técnico português, para você vai dar certo? Renata, antes de mais nada, dizer que com esse vestido aí você está apta a casar. Porque esse é um belo vestido de noiva. Olha só o véu. Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha lá. Que isso? Ai. Ficou magoado. Gente! Apelou. Eita, o cara é profissional, Everton. Que isso, velho. O cara escolhe, mano. Profissional cacete. Profissional é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Presta atenção. Quem pediu pra sair do Cruzeiro foi ele. Quem roeu a corda com o Cruzeiro foi ele. O Cruzeiro fez todos os movimentos pra segurá-lo aqui. Todos os movimentos, inclusive de liberar, deixar o auxiliar cuidando do clube, pra ele resolver as coisas dele e depois voltar. E ele não aceitou. Depois um auxiliar dele deu entrevista dizendo e reafirmando que ele não treinaria, ele, Jardim, não treinaria outro clube no Brasil. E o próprio Jardim disse algumas vezes que não aceitaria treinar outro clube no Brasil. Veja bem, ele tem direito de fechar, de trabalhar em qualquer clube que ele bem entender. O direito dele. Ele é livre para escolher. Agora, o que ele não pode fazer é dar o tipo de declaração que ele deu, porque o futebol tem paixão envolvida. Os torcedores... Eu tenho amigo meu que torce, e amiga minha, que torce para o marido, para a esposa, e ama o Cruzeiro. Então, quando ele diz o que ele falou algumas vezes, que ele jurou amor eterno, disse que não treinaria outro clube no Brasil, e etc e tal, isso aí faz com que ele cometa um ato de deslealdade, de traição, com a torcida do Cruzeiro e com todos que abraçaram ele aqui e que mostraram o trabalho dele também aqui para o nosso país. Ele tem o direito, está tudo certo ele ir para o Flamengo. O Flamengo, inclusive, está levando um baita de um treinador. Um baita de um treinador. Só que quem trai uma vez pode trair mais de uma. Esse é o grande problema. Então é o seguinte, eu admiro como profissional, mas quando o Léo Jardim não cumpre com aquilo que saiu da boca dele, aí eu passo a não admirá-lo mais, e aí eu estou falando da figura humana. Agora, como treinador, é impecável, é muito especial, é muito competente. O Flamengo tem tudo para obter resultados muito expressivos, porque eu acho o Léo Jardim muito acima da média. Agora,
esse ato de traição, de deslealdade, saiu da boca dele, não é nada da minha cabeça. Saiu da boca dele. Ele traiu a confiança e o amor de muita gente por aqui. Isso aí tá doendo muito nessa gente azul daqui e tem muita gente incomodada. Uma das pessoas incomodadas, obviamente, sou eu, porque eu acreditei piamente naquilo que ele prometeu. Bom, em primeiro lugar, que bom que se você se colocou no meio da gente azul, né? Nem sempre isso é muito claro aqui no programa. E a mágoa está no ar, minha gente. Ai, Everton, eu já passei por isso com o Eduardo Cudê. A gente gosta do treinador, aí do nada ele vai embora, abandona o trabalho. Ai, já o debate promete, hein, hoje. Calma. É tratado, o presidente faz tudo que a torcida pede. Então, o filho chorou, o papai entregou. A culpa não é do torcedor, repito. A culpa é o quê? Dos dirigentes que não têm convicção. Nossa. Edu Dracena, outra pergunta que eu esqueci de fazer, que é super importante, é a hora. E os jogadores, como é que receberam essa notícia no Flamengo? Como é que você imagina os jogadores, depois daquele banho no vestiário, cada um foi pra sua casa, e aí vem a notícia que Felipe Luiz deixa o comando técnico? Ou não, acho que o figurinista, colocou um rubro-negro aqui em mim, né? Colocou um vermelho aqui. Ô, Renata, acredito que alguns fizeram festa. Aqueles que não estão jogando, aqueles caras que não aproveitaram, com certeza. Não é, o treinador só agrada os 11 que estão jogando. Só que também o Felipe mas no Flamengo também... só joga 11? Pô. Não, o Felipe também mexia muito no time, entendeu? Mas eu vejo Isso assim... desagrada os 11 que Desagrada todo mundo. Quando você quer agradar todo mundo, você acaba desagradando você mesmo. Então, acho que foi isso que aconteceu. Bom, não sei se isso é sorte ou azar ou se não significa nada, mas Capelanes está situado nessa terça-feira em território palmeirense. Perdeu o título. Não sei se isso será uma boa ou não Parabéns, para o futuro. Novo Horizontino. Mas Parabéns, hoje Novo está na Horizontino, Academia pela de conquista. Futebol do Verdão. E Capelanes, para você, aquele boa tarde. Leila Pereira bancou Abel Ferreira, que passou um ano inteiro sem títulos, disputou tudo. Chegou nas finais, foi até o limite e não venceu. E ela manteve o Flamengo... 2 depois, uma Recopa e uma Supercopa e tchau, Felipe, Isso é hein? administração. É verdade. Ô, Rê, vou falar pra você uma coisa. Eu trabalho a energia das pessoas, né? Você já entrou em algum ambiente, nossa, que energia carregada. Eu começo meu dia feliz, alegre, mas começo a ficar azedo quando nem começa o debate e já citam o meu nome por aí. Então eu já comecei a ficar um pouco mais pistola. Nem começou o programa e já me tiraram do sério. Daqui a pouquinho eu falo por quê. Ô, coisa chata! Pois é, eu quero saber, tô aqui curiosa, mas temos uma lista de técnicos que passaram pelo Flamengo após o Jorge Jesus, que até hoje é ainda o mais aclamado pelo torcedor, e inclusive o número de partidas que esses técnicos dirigiram o Flamengo. O Domi, lembra dele? O Domi, né? Domenech Torrent, ficou 23 jogos lá em 2020. Ele foi substituído pelo Mito, que permaneceu em 45 jogos e ganhou 3 títulos. Renato Gaúcho fez 37 partidas como técnico do Mengão em 21. No mesmo ano veio Maurício Souza, 15 jogos, um interino. Depois dele, Paulo Souza, lembra o português? O telão, lembra? 2022 ficou apenas 32 jogos. Aí vem Dorival Júnior com 2 títulos. E que títulos, né? Copa do Brasil e também a Libertadores. Permaneceu em 42 partidas. Foi substituído por Vitor Pereira. Traíra, É chato quando o técnico é bom e a gente perde, né? E o cara deixa essa impressão ruim. Fez 18 jogos, só que técnico ficou bom apenas esse. 18 jogos, só que nesse meio tempo teve Mundial, teve Estadual, teve a questão da Recopa e nada deu certo. E aí veio o Sampaoli, 39 jogos no ano de 2023. É mais lembrado pelo preparador físico que deu um soco no Pedro, o Pablo Fernandes, né? Lapada. E aí, Tite, 68 jogos, um título, 23 e 24, substituído automaticamente por Felipe Luiz, que completou 101 partidas e 5 títulos. Chico Garcia, nesse histórico, chegando até o Felipe Luiz, tem alguma coisa que chama a sua atenção? Muita coisa, porque é um modus operandi, né? Inclusive a maneira como o Felipe Luiz foi desligado, um ídolo do clube,
O Renato Gaúcho ali, que inclusive passou pelo Flamengo, era até o Felipe Luiz, o único brasileiro a vencer a Libertadores, como no Sub-17, depois Sub-20, assume no final de 24 depois do Tite, ganha uma Copa do Brasil, e aí muita gente poderia pensar, pegou o time pronto, na conversa ali com os jogadores, ganhou uma competição lá, apenas no final do Atlético Mineiro, aí deram o 2025 para ele. E aí o que ele fez em 2025? Ele simplesmente termina com um Brasileirão e uma Libertadores. E 2 meses depois é demitido. Renato, eu custo acreditar, o Flamengo não vinha jogando bem, isso é um fato, todo mundo percebe e tal, que a exigência do Flamengo é outra, mas eu custo acreditar que tenha sido futebol, a demissão do Felipe Luiz. O BAP, que é o atual presidente, que se notabiliza inclusive por declarações, por entrevistas polêmicas, ele tem que aceitar o Felipe, porque ele assume depois do Landim ter colocado o Felipe e ter vencido aquela Copa do Brasil. E talvez não tenha sido a predileção do presidente desde então, mas o que você faz com um cara que é ídolo da torcida e que continua ganhando? E o Flamengo, por tudo que construiu, financeiramente, economicamente no Brasil hoje, os seus dirigentes têm uma megalomania de daqui a pouco precisar de um cara acima de qualquer suspeita e tudo mais, de querer inventar roda, querer ser o Real Madrid das Américas, essa coisa toda. E talvez o Felipe, com uma fala mansa, mas competente, não agradasse tanto nos bastidores. Eu, de verdade, tô tentando entender o que aconteceu e até agora não tenho uma conclusão. Olha, eu adoro calcular tudo que eu compro, tudo que eu tenho, eu gosto de estar ali no lápis e no papel. Eu fiquei pensando aqui, olhando essa arte, quantas rescisões de contrato, que foram pagas. Eu sei que o Flamengo tem muito dinheiro, mas acho que aqui a gente vê que, de uma maneira até intempestiva, vários treinadores foram sendo substituídos. Sgarbi, não é questão de brincar ou não brincar, mas a gente falava, sim, que uma crise estava instituída e ela era muito mais grave, porque ela parece que não era apenas no futebol, e sim nos bastidores do Flamengo também. Não, eu quero parabenizar as pessoas, dirigentes do Flamengo, porque vocês fizeram essa crise inexistente aí dentro. Vocês fizeram essa crise. Como inexistente? Você mandou o técnico embora, cara. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo sobre a síndrome de Jorge Jesus, isso que a gente mostrou, essa arte, é exatamente a síndrome de Jorge Jesus. Que ele chegou, encantou o Brasil, foi um grande treinador, só que depois chega Rogério Ceni, 3 títulos, chutado. Também na calada da noite, chutado. Dorival Júnior, 2 títulos, aí terminou a temporada ali já de férias, chutado. Felipe Luiz, 5 títulos, 4 ano passado. 4, marca histórica, 4 ano passado. Um ídolo. Chutado, um ídolo do clube. Então, quando eu falo da crise, o que eu quero dizer? O Flamengo, há 2 meses, foi pro Mundial, pro Intercontinental, e quase ganhou o Intercontinental. Parou nos pênaltis contra o PSG, que é uma máquina, depois de uma temporada turbulenta e desgastante. Então, assim, a partir do momento que começa uma temporada, que você não teve pré-temporada, você não teve descanso, e você começa a levar em conta desse jeito, colocar peso desse jeito, nas coisas que acontecem em 1 mês, 2 meses, final de jogo único, gente. O Flamengo não jogou bem, só que não dá pra esquecer que um jogador meteu o soco na cara do outro. Não dá pra esquecer. Contra o Lanús, também não jogou bem, 2 gols de pênalti. Só que aí também não dá pra esquecer que teve uma falha defensiva aos 119 minutos, no último lance de jogo. Então, assim, me desculpa, diretoria do Flamengo, parabéns, cara. Quando eu falei que essa crise que vocês inventam aí dentro ia arrebentar a temporada do Flamengo, é isso que eu tô falando. E ele pode até ganhar, o Léo Jardim, tá? Pode até ganhar lá, pode conquistar. Só que me desculpa, o jeito que vocês fizeram, uma vergonha. Tratar um ídolo dessa forma mostra a mentalidade arrogante que vocês têm. Eu penso Agora isso. Tem uma coisa, o Léo Jardim não tem culpa de nada. Ele tá no mercado, o que ele tem culpa é de ter falado que não treinaria outro time que não fosse o Cruzeiro. E agora apareceu aí do nada, né? Mas não orna. A gente vai falar sobre isso, continuar falando sobre a saída do Felipe Luiz e a decisão da diretoria do Flamengo. Antes... 1h e agora pela manhã fez uma postagem em uma rede social agradecendo o trabalhador, o Felipe Luiz, o treinador, e desejando boa sorte, mas uma postagem bem curta, bem menor, por exemplo, do que os agradecimentos feitos pelo Arrascaeta e pelo Jorginho, também através dessa mesma rede social. Agora o Felipe Luiz está aguardando a rescisão contratual, o processo de rescisão contratual, para fazer alguma postagem, para se pronunciar sobre essa saída do Flamengo. Isso deve acontecer em breve, já que o clube tem tudo alinhado com o Leonardo Jardim, que é esperado ainda hoje no Rio de Janeiro. A gente pôde apurar que ele deve chegar por aqui no aeroporto do Galeão por volta das 6 horas ali, no fim da tarde. E amanhã a gente traz toda essa cobertura, esse desembarque, esse acerto do Leonardo Jardim com o Flamengo aqui mesmo do Jogo Aberto. Com você, Renato.
Muito obrigada. Eu tô curiosa para saber se por um acaso o Léo Jardim fechar o contrato hoje, se ele já vai comandar o time diante do Fluminense na decisão de domingo, ou vai esperar, vai ficar na tribuna. Não sei, porque de repente se o cara vai lá é um título, né, caso ganhe. Você viu... Mas também se não ganhar, pode já começar mal. Mas seria fundamental ele assumir o time. Ele tem que assumir, ele chega para assumir. Um elenco como o do Flamengo, qualquer um tem que assumir. Se você tem um elenco minguando, um elenco ruim, tudo bem, mas o elenco do Flamengo, você montar correto. Agora, o Flamengo é um time totalmente reativo. E o esquema de jogo dele é proativo. É um cara que espera. É o contrário. O estilo dele é reativo. O estilo dele é reativo e o Flamengo é proativo. Mas será que ele não era reativo mais no Cruzeiro porque era o que ele tinha? O Flamengo dita o ritmo do jogo. Sempre foi assim. O dele não. Ele espera ser atacado para ditar o ritmo do jogo no contragolpe. Isso é um erro. O Tite tem um esquema totalmente diferente dele de trabalhar. E olha o que está penando no Cruzeiro. Para conseguir impor a maneira de jogar. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte... O tio Chico falou um negócio que é fundamental. O dirigente do Flamengo, ele é vaidoso pra caramba, o presidente do Flamengo. A gente sabe disso. E ele não trouxe, ele não queria o Felipe Luiz desde o início da renegociação, aquela coisa toda. Agora ele traz um treinador dele, certo? A vaidade. Treinador dele. Mas agora, olha o quanto ele ganhou prestígio com o torcedor pelos títulos ofertados pelo Felipe Luiz e pelo... mas o cara não quer saber dele, tá na gestão dele. Isso, o dirigente não quer saber disso, pelo jeito, né, Renata? Não serve isso pro Flamengo. Então é o seguinte, qual o tempo que ele terá para fazer com que essa seleção que é o Flamengo, que é uma seleção, entendeu? Até duas quase, entendeu? Consiga entender a maneira dele jogar. Ele vai mudar totalmente um time que é proativo, que vai para cima, para um time reativo que espera ser atacado para jogar, que ele fez isso no Cruzeiro. E ele tem um negócio Flamengo, que a gente... você tem peça para jogar do jeito que você quiser. É verdade. Ele fez uma coisa que nós estávamos falando, eu e o Chico fora do ar aqui, ele barrou os medalhões do Cruzeiro. Lembra? Dudu, Gabigol. Então não tem muita conversa com ele. Obviamente é apoiado pela diretoria. Agora vamos ver o que vai fazer. Eu acho que não chega até time. Eu acho, opinião minha, posso estar super errado, mas eu gosto da opinião assim. Eu acho que não chega até dezembro. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Provavelmente o técnico Leonardo Jardim deve assumir aí nas próximas horas o Mengão, né? O Felipe Luiz já não é mais técnico. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, coloca nos comentários aí o que você achou dessa reviravolta que aconteceu no Flamengo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.